Dois projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados são assunto de hoje, o Agromitos. O primeiro altera a lei de cultivares. O segundo torna crime hediondo o contrabando de agrotóxicos. E para saber como essas propostas podem afetar a sua vida, produtor rural, eu recebo aqui no estúdio o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Então, vamos começar primeiro explicando o que são as cultivares. Bom, os cultivares são aquelas variedades de plantas como soja, milho, algodão, arroz, que os institutos de pesquisas, as empresas produtoras de semente desenvolvem buscando características de melhor adaptação e também de produtividade. Essas cultivares, quando identificadas no processo de pesquisas, elas são selecionadas e registradas junto ao Ministério da Agricultura. E aí quem registrou tem o monopólio por algum tempo para colocar essas variedades no mercado. Agora, em 1997 foi sancionada, então, a Lei de Proteção de Cultivares. Quais as principais mudanças que a lei trouxe? Olha, a lei ela estruturou de uma forma benéfica o setor de produção de semente, de pesquisa, produção de semente. Por outro lado, quando essa lei foi aprovada pelo Congresso, ocorreu uma inversão no que diz respeito ao financiamento das pesquisas. Antes as pesquisas tinham um maior aporte de recursos públicos, hoje o maior aporte são das empresas privadas, né? Essa foi uma mudança, uma característica que a proteção de cultivares trouxe. Tornou um bom negócio para as empresas investir nessa área. E temos aí diversos ganhos, né? Tínhamos antes, continuamos tendo diversos ganhos. Então é uma lei que veio, regulamentou um setor econômico e hoje ela tem algumas características que estão querendo que mudem. Agora, quais as mudanças, então, propostas no projeto de lei que está na Câmara em relação à chamada semente salva? Então, esse é o ponto principal de um projeto que tramita na Câmara dos Deputados numa comissão especial. A lei atual, que trata do registro de proteção de cultivares, ela permite que o agricultor, ao comprar aquela variedade no mercado de semente e levar para a sua propriedade, ele possa, para a safra seguinte, reservar grãos que ele colheu na safra para plantio na sua área na safra seguinte. É a semente salva. Ou seja, o agricultor não precisa voltar ao mercado de semente para comprar nova semente para ele plantar. Ele salva ali a sua semente de soja, de algodão e ele planta a sua lavoura com aquela semente que ele reservou. Ao fazer isso, ele não precisa pagar mais o royalty, ele já pagou na primeira compra e ele não paga também, não remunera também o serviço dos multiplicadores de semente. Ao contrário, se ele vai ao mercado comprar, ele paga o royalty que estará embutido no preço daquela semente e também toda a mão de obra e a margem de renda que os multiplicadores de semente gastaram e vão ter como margem de renda para produzir aquela semente. Então ele remunera dois mercados. O mercado dos obtentores, dos que desenvolvem a variedade e também do mercado dos multiplicadores de semente. Quando ele não vai ao mercado, ele não remunera esses atores. E é essa a principal mudança, principalmente um grupo, né? E a base mais forte desse movimento no Mato Grosso, tem um grupo que está atuando, fazendo aí as suas gestões para que esse projeto seja aprovado e que o agricultor pague pelo uso da semente salva. Esse é o foco principal desse projeto. A CNA discutiu esse assunto com praticamente todas as federações. Apenas a Federação do Mato Grosso se manifestou favorável a essa mudança. As demais, ninguém quer. Ninguém quer essa mudança. Entendem que não é o momento do agricultor ter mais um custo para pagar pela semente salva. Então, o trabalho da CNA junto à comissão especial na Câmara dos Deputados é esclarecer esse ponto de vista da CNA de que não é o momento adequado para fazer a revisão dessa lei, especificamente no que diz respeito ao pagamento de semente salva.
Até porque uma reforma mais ampla da Lei de Proteção de Cultivares, ela até deverá ser feita num futuro não muito distante, mas essa reforma precisa ter um aspecto, um leque maior do que simplesmente colocar o agricultor para pagar semente-salva. Precisa ter o Ministério da Agricultura participando, a Embrapa, é preciso ver como as universidades que desenvolvem também essa tecnologia estão estruturadas, porque mudar as regras de um setor econômico que já estão assentadas não é uma tarefa singela. E os agricultores, nesse momento, não estão dispostos a pagar mais, pagar aquilo que a lei hoje garante que eles não paguem. Tá certo. Vamos falar agora do projeto de lei que quer transformar o contrabando de agrotóxico em crime hediondo. É realmente necessária essa medida? Olha, avaliamos na CNA que é uma medida absolutamente desnecessária e mais, desproporcional. Um crime hediondo, ele qualifica a pena, ele impede que aquele crime seja afiançável, ou seja, a pessoa que for apanhada praticando determinado crime hediondo, ele vai para a cadeia, ponto, né? Então, a gente olha, o texto do projeto criminaliza o roubo de agrotóxico, o furto de agrotóxico e também o contrabando de agrotóxico. Por um lado, você tornar hediondo o roubo poderia até ajudar o agricultor, porque tem ocorrido muito assalto por conta dos preços dos agrotóxicos que ficam ali nas fazendas. Tal. Mas também consideramos que esse ponto não justifica o outro. Nós temos uma fronteira gigantesca que vai do Rio Grande do Sul até o Roraima e você tem países do outro lado que tem um mercado regular de agrotóxico também. Então os produtores que moram na fronteira, pode ser que algum arrisque a ir na fronteira, no outro país, adquirir um produto que em determinado momento possa estar mais barato do que no Brasil. Ao fazer isso, um agricultor pequeno, médio, que está na fronteira e na fronteira a gente sabe que o costume de ir lá trocar o pneu do carro, se lá o pneu está mais barato, de encher o tanque de gasolina, né? Isso é uma coisa que acontece. No caso dos agrotóxicos, também temos a notícia de que isso acontece. A CNA não apoia, a lei não permite, já é crime, falta fiscalização. Agora, transformar esse crime em crime hediondo, simplesmente para impor o terror, não é o caminho adequado. E o agricultor, por exemplo, que for apanhado trazendo 1, 2 galões de algum agrotóxico, herbicida que for, ele pode ser preso pela polícia com base numa lei de crime hediondo. E ele vai preso e ponto. Então é uma medida absolutamente desnecessária e desproporcional. Não concordamos com ela. Tá certo. Então, contrabando de agrotóxico como crime hediondo e cobrança pela semente salva são interessantes para o agricultor. Não. É mito. É mito. Ok. Nenhum deles. Não há necessidade disso. Ok. Então eu agradeço a participação do consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Para nós, bom dia a todos.